A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida, né? Chegando aí, eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho mais uma palavra de vida aí para você. Hoje a nossa palavra está no Salmo, louvado seja Deus. Vamos ler aqui o Salmo 49. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 6, Salmo 49, a partir do 6, que diz assim: Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles poderá de maneira alguma redimir o seu irmão, nem dar a Deus o seu resgate. Porque a redenção da sua alma é de grande preço, e isto cessará para sempre, para que viva eternamente para sempre, nunca veja a sepultura. Porque ele vê que morrem os sábios, assim como o insensato e o nécio perecem, e deixam para outros os seus bens. No seu interior pensam que suas casas serão eternas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem não permanecerá em honra, antes será semelhante às bestas que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, seus descendentes aprovam as suas palavras. Como rebanhos serão postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles pela manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura que o receberá. Não obstante, Deus remirá minha alma do poder da sepultura quando me receber. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 16. Não temas quando enriquece alguém, quando a glória da sua casa se engrandece, porque em sua morte não levará nada consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida tenha sido ditosa a sua alma e que tenha sido louvado quando fez bem a si mesmo, entrará na geração de seus pais. Ele nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante às bestas que perecem. Eu estava meditando na minha devocional, nesse Salmo 49, desde o primeiro versículo, enfim. E eu estava vendo como essa palavra é poderosa, como Deus fala, né? Como diz 1 Pedro 1, 18 a 20, nós não podemos comprar a nossa alma, a nossa salvação, nós não podemos ser redimidos com ouro e prata. Só pelo precioso sangue de Jesus que podemos ser redimidos. Aqui diz que o homem, muitas das vezes, ele põe o coração no dinheiro, na fama, na glória, mas tudo isso passa. Ele diz aqui que muitos compram terrenos e põem seu nome naquele terreno, naquela casa, e diz: agora eu estou em paz, agora tudo vai dar certo, agora vai ser para sempre. Nada aqui na terra é para sempre, né? A nossa alma, ela vai viver eternamente quando ela crê em Jesus como Salvador. E ele diz aqui: se o rico morrendo, se o rico morre crendo nas riquezas, achando que vai salvá-lo, ele morrerá como um insensato, como um tolo. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar e nos redimir, nos livrar da morte eterna e da condenação, né? Então eles acham que o nome deles estando numa casa, numa fazenda, numa aquisição, numa empresa, eles vão durar para sempre. Mas eles esquecem que com o tempo, até a sua memória, até seus nomes, muitas das vezes são esquecidos. Muitos filhos, né? O pai trabalha, a mãe trabalha para comprar uma casa, um terreno. Bastou o pai morrer, já aconteceu de eu saber de pessoas, né, que a mãe ainda estava internada ainda, muito doente, já partindo, e os filhos já estavam brigando por causa da herança. Então, veja, muitas pessoas pegam, os filhos vendem tudo aquilo que o pai levou o ano, a vida inteira trabalhando, trabalhava dia e noite para construir, para deixar para eles, e aquilo ali tudo é vendido, é perdido, porque o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé. É a fé, né? Quando eu li a certidão de óbito do meu pai, dizia assim: não deixou nenhum bem, só deixou 2 filhos. Mesma coisa minha mãe. Mas eles esquecem, né, de colocar ali: deixou o maior legado, o legado da fé, que a minha mãe e meu pai deixou para mim e para o meu irmão. Então veja, esse é o legado. Né? Não coloca seu coração na riqueza, não coloca seu coração, né, na fama, na glória, porque tudo isso passa. Não confie nisso, não perca a sua vida, né, o seu tempo até de descanso, trabalhando para deixar algo maior e melhor cada vez mais, porque isso tudo passa. Se preocupe com a sua alma,
se ela está descansando em Deus, se ela crê, se você já creu em Jesus como Salvador, se você vai cumprir o propósito que você tem na sua vida. Aqui diz, queridos, que tudo vai passar, tudo vai passar. Nós não podemos levar, né, para a sepultura tudo aquilo que nós construímos, vai perecer, não tem como levar. Antigamente, os faraós do Egito, quando morriam, eles eram enterrados, né? E ali enterrava todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Às vezes até a família deles era enterrado junto, mulheres, para que eles acordassem na outra vida tendo tudo. Olha que crendice, né? Então tudo isso passa, perece tudo ali, só serviu para roubo, né? Então nós entendemos que não tem como. Só Deus remirá, versículo 15, Deus remirá minha alma do poder da sepultura quando ele me receber, né? Louvado seja Deus. Então confie em Deus. Até mesmo quando nós confiamos em nós, a nossa força perece. Confiamos no homem, aquela pessoa nos trai, nos engana, nos abandona, mas nós precisamos confiar em Deus e descansar nele. E ele diz aqui para a gente não temer quando alguém se enriquece, quando alguém tem glória, né? Se ele for um servo de Deus, bendito seja, que ele cresça cada vez mais. Mas se ele for um ímpio, que está conseguindo as coisas por meio injustos, ilegais, né? Aí é Deus com ele. E ninguém, nem o justo, nem o ímpio vai levar riqueza para a próxima vida, né? A riqueza que a gente vai levar para a próxima vida é a fé em Cristo Jesus, né? Vai permanecer a fé, a esperança e o amor, como diz lá em 1 Coríntios 13. Mas a que permanecerá mesmo é o amor. Então nós precisamos ter isso em nós. Porque diz aqui no 17, em sua morte não levará nada consigo, nem a glória o acompanhará. Somente a salvação em Cristo vai nos acompanhar. Nem o dinheiro, nem a fama, nem a glória. Né? Às vezes perdemos tanto tempo brigando, rompendo amizades tão boas por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de posição, de cargo, de política, de tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, que tudo vai ficar aqui, tudo vai perecer. Nós não podemos guardar isso no coração. Nós precisamos estar realmente ligados no Senhor, firmados no Senhor. Louvado seja Deus. Só Deus, diz aqui o 15, só Deus vai remir a minha alma e a sua alma. Só Deus vai salvar a nossa alma. Então que nós possamos colocar nossa confiança em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nada, irmãos, nada dessa terra vai permanecer. Se Deus te abençoar, que você crescer financeiramente, crescer, né, nas suas posições, se formar numa faculdade, amém. Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais de maneira justa, de maneira digna, isso é muito bom. E que você use tudo que você tem para abençoar o próximo, né, para glorificar o nome de Deus. Mas não ponha o coração nisso. Não ponha o coração nessas coisas, tá? Então eu deixo essa palavra para você e que você seja abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.